Não tem por que se afobar. Sei. Ai, ai. Gente, então tá, estamos sendo gravados. Muito boa noite, deixa eu abrir aqui. Eu queria ver com vocês hoje um acórdão. Só deixa eu empurrar para esse outro monitor aqui, esses negócios que estão incomodando. Pronto. Galera medonha, muito boa noite. Olha só, 2 avisos que eu queria passar para vocês antes da gente começar a conversar sobre a nossa matéria. Primeiro, eu postei ali no Moodle a nossa primeira peça. Eu estou abrindo aqui para poder compartilhar com vocês, para a gente tirar qualquer dúvida. Uhum. Estágio 4. Olha só, vou compartilhar aqui rapidinho. Gente, eu botei a última aula para a gente falar sobre apelação. A Ana, de fato, é uma aula extensa, mas é porque o recurso de apelação é o recurso mais importante que a gente tem. Todo e qualquer processo bem feito, bem instruído, com partes combatentes, vai ter recurso de apelação. Então, inegavelmente, sem qualquer dúvida, o recurso de apelação é o recurso mais importante para a gente, tá? Então, eu coloquei ali uma aulinha teórica, coloquei alguns exercícios para a gente verificar também de que forma isso é cobrado para a gente em concurso, na OAB, e a gente viu a legislação. Logo aqui embaixo eu coloquei o nosso primeiro caso. Então a gente está na cadeira de prática, tem alguns casos que a gente precisa elaborar. Eu coloquei aqui embaixo, ó, isso aqui é o caso concreto que a gente precisa fazer. Essa é a nossa situação problema, ó. Então o nosso caso prático número 1. Nós temos esse casinho, essa circunstância, e nós precisamos, na condição de advogado, apresentar a peça cabível, o recurso cabível para essa circunstância que está sendo narrada. Depois a gente tem que postar a forma manuscrita, a peça manuscrita nesse lugar aqui, ó. Então a gente faz a peça manuscrita, tira uma foto, digitaliza e envia por aqui. Galera, eu já tentei em outras oportunidades, semestre passado, retirar essa exigência de peça manuscrita, tá? Considerando que a gente está em aulas mediadas por tecnologia, na minha concepção poderia ser feito direto a peça digitada, mas infelizmente eu não consegui retirar esse requisito, não foi possível, por conta de exigências do MEC, do McDonald's, não é do McDonald's, né? Do Ministério da Educação. Então a gente precisa ter essa... Putz, falei em Mac, já me deu fome aqui. Vocês já comeram Top Sunday do Mac? Top Sunday, cobertura extra. Ah, top. É bom, né? Ah, vou sair de escritório. Se bem que a patroa já me deu uma vaia aqui, que eu tenho que parar de comer, tô engordando. Aí hoje, olha só, hoje ela... Vocês não vão contar pra ela, pelo amor de Deus. Ela fez umas marmitas e tal, não sei o quê. Aí eu trouxe a marmita, só que eu fui almoçar na churrascaria, né? Tava com fome, aí fui almoçar na churrascaria. Aí deu meio da tarde, ela perguntou, e aí como é que tava a comidinha? Eu, puta merda. Aí não falei a verdade, né? Eu disse que tava boa, vou deixar aqui no escritório. Aí outro dia eu como. Mas vai, tô com uma dor no coração, não gosto de fazer essas coisas, né? Ela vai descobrir, tenho certeza. Tô só adiando o inevitável. Ela vai me descobrir e vai me enquadrar. Mas tudo bem, enquanto isso a gente vai rebolando. Direito de não produzir prova contra si mesmo, né? Acho que eu sou... Tá. Vamos lá, galera. Até me perdi. Que fome me deu. Vai, tava bom, Lisiane. Eita, já me deu fome de novo aqui também. Gente, até esqueci que eu tava falando. Ah, sobre a exigência das peças manuscritas. Então, infelizmente, não consegui retirar, tá? Por conta dessa exigência do MEC, a gente precisa ainda conter nas nossas pastas virtuais a versão manuscrita, ou seja, escrita à mão, e depois, ao final, a versão digitada. Então, aquele espaço ali que a gente estava conversando é o espaço para colocar a peça manuscrita.
Eu coloquei como prazo até o dia 20, 23 horas. Vocês postam ali, eu corrijo, depois na pasta final, vai ter um momento final que nós teremos a pasta virtual, que aí é avaliada. Vocês colocam a versão manuscrita e a versão digitada. Qualquer dúvida, eu sei que surgirão. Vocês podem me chamar, tá? Me chame no Insta, no WhatsApp, qualquer lugar. Vamos lá. Eu separei para conversar com vocês um acórdão hoje que eu acho bem interessante. É sobre um caso que eu sempre falo em sala de aula. Quem fez criminologia comigo deve lembrar do caso do molestamento de cetáceos. Eu costumo falar na cadeira de criminologia, quando eu falo lá sobre um dos critérios para a criminalização de uma conduta, que é a necessidade de que essa conduta seja uma conduta reiterada, em que pese seja uma conduta que cause ojeriza, uma conduta que cause desgaste, desgosto, melhor dizendo, é preciso que seja uma conduta que aconteça com frequência. E eu acho que essa criminalização, em alguma medida, não encontra amparo, digamos assim, para a manutenção do nosso ordenamento jurídico. De todo modo, ainda que exista essa conduta foi imputada em um caso específico que houve o seguinte, eu vou achar o vídeo aqui para a gente ver. O caso que a gente vai julgar, olha só, que a gente vai examinar é referente a um crime ambiental, que é o crime de molestamento de cetáceos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho o fato da vida que deu causa a esse processo criminal, cuja resposta jurídica foi uma pena de 2 anos. Em segunda instância, uma pena de 2 anos de detenção. Uma conduta, uma pena mais grave que a pena do homicídio culposo. Olha só, achei. Vou compartilhar com vocês aqui o crime, tá? Que o Ministério Público se preocupou. Não sei se vai dar para ouvir o áudio. Vou aumentar um pouco a... tá sem áudio o vídeo. Mas enfim, ó, tem um cara. O cara é surfista, viu umas baleias e se empolgou. No áudio, a gente não consegue ouvir aqui, não sei porquê, mas aparece o cara dizendo: meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Muito obrigado, meu Deus, por essa natureza perfeita. Olha que coisa linda. Isso aqui é demais. Barará, barará. E aí ele fica nessa. Nada com as baleias. Em nenhum momento machuca as baleias, ele apenas se aproxima. E ele resolveu postar esse vídeo. O Ministério Público tomou ciência da postagem desse vídeo. Só, o cara postou um vídeo com baleias. O que vocês acham que o Ministério Público fez? O Ministério Público resolveu denunciar esse cara, esse surfista, pelo crime de molestamento intencional de cetáceos. Em primeira instância, agora a gente vai ver os fundamentos e a gente vai ver precisamente quais foram os termos utilizados. Em primeira instância, esse cara foi absolvido. O Ministério Público denunciou, esse cara cometeu um crime. Aquilo que a gente viu naquele vídeo, o cara nadar com a baleia e dizer, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, é um crime, na visão do Ministério Público Federal. Em primeira instância, o cara foi absolvido. O Ministério Público Federal recorreu. Por meio de qual recurso, galera? Recurso de apelação. Sentença definitiva, condenatória ou absolutória pode ser impugnada por meio do recurso de apelação. Vocês estão me ouvindo? Trancou alguma coisa aqui? Sim, estou me ouvindo. Ah, tá. Sim, a imagem está congelada, mas estou te ouvindo. Pois é, o meu coisa aqui. Eu vou tentar fechar e abrir minha câmera. Bom, para mim congelou a contagem lá em cima, mas eu vou seguir falando então. Aí o Ministério Público interpôs recurso de apelação, considerando que ele não deveria ter sido absolvido. Olha só, em seguida a gente vai conversar com mais ênfase sobre esses pontos. Vocês já ouviram falar no princípio da proibição de reformar-se em pégios? Proibição de reformar-se em pégios indica que o réu não pode ser prejudicado em um recurso que ele mesmo interpuser. Por que eu estou falando isso? Porque normalmente é muito comum de haver uma confusão no sentido de que a reformar-se em pégio, no sentido de que a situação do réu nunca poderia ser piorada. Isso não é verdade. A situação do réu pode sim ser piorada
desde que haja interposição de recursos pelo Ministério Público. O que não pode o que não pode acontecer é o seguinte: o réu recorrer, somente ele, e esse recurso da defesa prejudicar a situação dele. Então vamos imaginar que o cara foi condenado a uma pena de 2 anos. Ele recorre pedindo absolvição. O Ministério Público não recorre. O tribunal, quando está julgando exclusivamente o recurso da defesa, pensa: 2 anos é muito pouco. Eu vou aumentar a pena para 3 anos. Pode isso? Não, não pode. Isso é reformácio império. Agora, outro exemplo. O cara foi condenado a uma pena de 2 anos, ele interpôs recurso pedindo para ser absolvido e o Ministério Público interpôs recurso pedindo para que a pena fosse aumentada. O tribunal, ao examinar os dois recursos, dá provimento ao recurso do MP e aumenta a pena de 2 para 3 anos. Nesse caso, tem alguma coisa errada? Nada de errado. Nesse caso, está tudo certo. Porque é possível que o Ministério Público recorra para prejudicar a situação do réu. Cuidado com isso, tá, gente? Não confundam. Reformácio império só é vedada quando há única e exclusivamente a interposição de recurso por parte da defesa. Vamos dar uma olhadinha aqui no acórdão do crime que eu mencionei para vocês. Então tá, gente. Sempre que a gente falar sobre um acórdão, eu vou tentar explicar com detalhes o que é cada ponto, porque pode ter alguém que não tenha muito conhecimento, pode ter alguém que não tenha muito contato com sentença, com acórdão na prática, então pode ficar com dúvida em algumas coisas, tá? Se alguém ficar com alguma dúvida, não entender alguma coisa, me chama aí que a gente conversa. Então, olha só. Aqui nós estamos examinando um acórdão do recurso de embargos infringentes e de nulidade. É um recurso que a gente não estudou ainda. A gente vai estudar. Quando que cabe recurso de embargos infringentes e de nulidade? O recurso de embargos infringentes e de nulidade cabe quando nós estivermos diante de uma decisão proferida por um órgão colegiado que não tenha sido unânime, tenha sido por maioria, e esse voto vencido seja um voto favorável ao réu. Como assim, Felipe? Nesse caso, por exemplo, eu falei para vocês que o Ministério Público recorreu e a turma deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público. 2 desembargadores disseram: eu acho que esse cara é um molestador de cetáceo, ele tem que ser condenado. Uma desembargadora, na verdade, divergiu e disse: pelo amor de Deus, vocês estão loucos da cabeça, não tem que condenar esse cara. Então vejam, é uma decisão proferida por um órgão colegiado, é um tribunal, especialmente aqui o TRF, que não foi unânime. E o voto vencido era um voto favorável ao réu, um voto que o absolvia. Então, o recurso de embargos infringentes submete a uma instância superior dentro do tribunal a apreciação do voto vencido. Então, esse voto vencido proferido pela desembargadora foi examinado por um órgão superior. E, por sorte do nosso amigo surfista, os embargos infringentes foram providos, de modo que ele acabou aos 45 do segundo tempo sendo absolvido. Até o momento do julgamento desse recurso, ele estava condenado. Olha o que constou na ementa. O que é a ementa, galera? A ementa é uma síntese do que aconteceu no processo, é uma suma do que aconteceu no processo. E o relator é aquele desembargador que relata os fatos e expõe a situação para os colegas. Então, olha aqui. Penal e processo penal, embargos infringentes, artigos 1º e 2º da Lei 7643, molestamento intencional de cetáceo, não configurada a intenção de molestar as baleias francas. Absolvição. Galera, por qual motivo houve a absolvição? Quem estudou lá a teoria geral do delito, provavelmente estudou com a Renata. Olha só o que está faltando aqui, ó. Não configurada a intenção de molestar as baleias. A intenção de molestar as baleias é um elemento subjetivo do típico. É um dolo específico exigido para a configuração do tipo penal. Então, alguns tipos penais possuem a exigência para sua configuração de elemento subjetivo específico. Nesse caso, o tribunal está dizendo que não houve dolo específico. Não havendo dolo específico, não havendo, portanto, elemento subjetivo, tipo subjetivo da conduta, a conduta se torna
Muito confuso, galera? Se torna atípica. Se retira a tipicidade. Lembra? Teoria tripartida, tipicidade, ilicitude ou antijuridicidade e culpabilidade. Nesse caso específico, a absolução foi pelo reconhecimento da atipicidade da conduta, mais especialmente a tipicidade subjetiva. Ó, o que disseram aqui os julgadores? O contexto fático probatório apresentado descortina a situação peculiar. Que bonita essa frase, né? Descortina a situação peculiar, que de fato não se confunde com as hipóteses que se enquadram no tipo penal em questão. Impossível extrair dos fatos narrados na denúncia, tampouco da prova constante nos autos, o dolo de molestar os cetáceos, elemento imprescindível para a configuração do tipo penal dos artigos 1º e 2º da Lei 7.643. Então, olha só, a tipicidade objetiva existiu. A gente viu o vídeo, o cara nadou perto das baleias, o cara tentou passar a mão na baleia. Isso aí, será que incomodou as baleias? Pode ser que sim. Pode ser que tenha incomodado as baleias. Tipicidade objetiva, portanto, está presente. Ele molestou a baleia. De fato, isso aconteceu. Mas ele fez aquilo com a intenção de molestar as baleias. Pá, aqueles bichos desgraçados, vou espantar eles. Aqueles bichos lá, vou atropelar eles, vou causar um mal para eles, vou incomodar eles. Na opinião do tribunal, não. E faltando esse elemento subjetivo, a conduta se torna atípica. Onde ano passado que deu uma discussão muito grande por conta disso, desse elemento subjetivo, lá naquele caso do estupro culposo. O Ministério Público disse que poderia ter ocorrido um erro, que poderia ter afastado o elemento subjetivo por conta do erro em relação à vulnerabilidade, e aí falaram do estupro culposo. Tem algumas distinções o caso, tá? Mas ali também se falava de o erro relacionado àquele caso afastaria o dolo e manteria a culpa, mas como não há previsão de estupro culposo, não se poderia punir a conduta pelo estupro culposo. Aqui o tribunal disse não a mesma coisa, mas tangenciou esse ponto do elemento subjetivo. Ele diz, ó, o cara cometeu o tipo subjetivo, mas ele não o fez com a intenção de molestar os cetáceos. Tá, galera? Que mais? Vamos dar uma olhada na denúncia. Aqui o relatório é meio extenso, não precisa. Olha o que eu falei para vocês aqui, ó. Sustenta o embargante a prevalência do voto vencido. O recurso de embargos infringentes tem como objetivo a apreciação desse voto vencido. Ele não pode discutir toda a causa. Ele tem que discutir somente aquele ponto que foi divergência. Ó. Vamos ver a denúncia. Olha o tipo penal. Fica proibida a pesca ou qualquer forma de molestamento intencional de toda espécie de cetáceo nas águas jurisdicionais brasileiras. Então, o tipo penal é esse. Fica proibida a pesca ou qualquer forma de molestamento intencional de toda espécie de cetáceo nas águas jurisdicionais brasileiras. O artigo 2º traz a pena, 2 a 5 anos de reclusão. A pena é mais alta que a do homicídio culposo. O homicídio culposo é detenção. E 50 a 100 OTNs, com perda da embarcação em favor da União. Então, olha só, esse tipo penal é um tipo penal que ele é feito para as embarcações, para aqueles barcos que colocam óleo e atrapalham o habitat dos cetáceos, ou que por cima dele passam, ou algo nesse sentido. E aqui eles colocam o voto vencido, ou seja, o voto que absolvia o réu, transcrevem, não precisamos ver agora, mas esse é o voto que estava absolvendo o cara. E aqui o voto contrário, ó, o voto que deu provimento à apelação e condenou o réu pela prática do crime de molestamento intencional de cetáceos, a pena de 2 anos de reclusão e pagamento de prestação pecuniária de um salário mínimo e de serviço à comunidade de 10 dias multa. Na verdade, foi substituída. A pena de prisão foi substituída por multa e prestação de serviço à comunidade. Então, ali em cima, eles colocam o voto que absolveu, que é o voto minoritário, que é o voto vencido, e aqui embaixo eles transcrevem o voto que condenou, que é o voto majoritário.
Vamos para a parte que interessa. Aqui ele adianta o voto. Ah, não, essa é a transcrição do voto. Ah, não, olha só. Aqui ele já está votando, ó. Desculpem. Aqui o relator dos embargos, ele fundamentou transcrevendo outro voto. Então ele transcreveu o voto vencido e disse que no final ele vota por dar provimento aos embargos infringentes de nulidade, ou seja, por absolver o réu. Agora o colega, o outro desembargador, divergiu. Ó. Divergir, rogo vênia para divergir, mantendo a condenação. E aí, de novo, ele transcreve o voto, aquela copia e cola. O que nos importa é o voto que a gente vai voltar um pouquinho, que é o voto que absolveu, que é o voto mais interessante. Ante o exposto, voto por negar provimento aos embargos infringentes de nulidade. Como os outros votaram. Resultado. Eu estou falando essas coisas mais técnicas só para a gente entender como é que funciona um acórdão, tá? Para a gente pegar um acórdão e entender o que cada parte dela diz, mas depois a gente volta para os fundamentos. Então aqui, ó. Iniciado o julgamento, votou o desfederal Vitor Luiz dos Santos Laus, que era o relator, no sentido de dar provimento aos embargos infringentes de nulidade. Então, o relator estava dando provimento aos embargos infringentes para absolver, foi acompanhado pela desa federal Cláudia Cristina Cristovani e pelo juiz federal Nivaldo Brunoni. Então, esses três votaram no sentido de dar provimento aos embargos e absolver o réu. Divergiram, negando provimento aos embargos, os desfederais Márcio Antônio Rocha, Leandro Paulsen e Sebastião Oger Muniz. Então, 3 votaram para absolver, 3 votaram para condenar. Em face do empate, proferiu o voto desfederal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, presidente da sessão, acompanhando o relator. Assim, a sessão, por voto de desempate, decidiu dar provimento aos embargos infringentes de nulidade. Imagina o surfista na sessão de julgamento, tá? Que nem o Galvão Bueno. Vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu, ganhou, ganhou, perdeu. Cada hora um votava no sentido de absolver ou de condenar, ou de absolver ou de condenar, deu um empate, meu Deus do céu, o cara já estava fugindo, até que o presidente da sessão, em voto de desempate, aos 45 do segundo, vota para absolver o cara. Imagina o susto desse louco. Vamos examinar aqui, ó, o votinho vencido na apelação, que se tornou vencedor nos embargos. O que diz a desembargadora? Ó, pedi vista para melhor exame dos autos e peço vênia para divergir da minha relatoria. Conforme denúncia, fulano de tal, teria no dia tal, dentro da unidade de conservação da APA, da baleia franca, na guarda do Embaú, molestado de forma intencional 2 exemplares de baleia franca, animal que integra a lista de espécies ameaçadas de extinção no Brasil. O acusado, assim, teria praticado os delitos previstos no artigo 1º e 2º da lei tal. Aí ela reproduz aqui, fala sobre uma portaria, e aqui começa a fundamentação. Pois bem, conforme se vê, o tipo penal ora em análise proíbe a pesca ou qualquer forma de molestamento intencional de cetáceos. A intenção de molestar, causar incômodo, prejudicar, ofender, portanto, faz parte do tipo penal. Olha que interessante isso. Aqui ela está dizendo que não basta que o sujeito faça a conduta para que o crime se configure. Para que o crime se configure, é necessário que o sujeito faça a conduta querendo fazer alguma coisa. Então, ele tem que molestar intencionalmente os cetáceos, querendo molestar intencionalmente os cetáceos. Se alguém molesta intencionalmente um cetáceo, sem querer molestar intencionalmente um cetáceo, a conduta não é típica. Ou seja, se eu não sei que tem uma baleia, por exemplo, ou se eu sei que tem a baleia, mas eu penso que não vai incomodar ela, e passo próximo dela, eu não tinha a intenção de molestar, causar incômodo, prejudicar ou ofender. Muito interessante isso. E sempre que o tipo penal alojar em seu bojo um elemento subjetivo é aquilo que passa na cabeça do agente, a intenção do agente. Será necessário que o agente, além do dolo de realizar o núcleo da conduta, ou seja, além de realizar o fato em si, possua ainda a finalidade especial, indicada expressamente pela descrição típica. É o dolo específico. Quando a Renata falava com vocês lá, dolo específico era sobre isso que ela estava se referindo, sobre uma intenção específica de fazer alguma coisa.
A intenção não pode ser nadar perto da baleia. A intenção tem que ser nadar perto da baleia porque eu quero cutucar ela com a prancha, eu quero incomodar, eu quero que ela sofra. Só assim o crime se configura. No caso dos autos, verifico que o réu, utilizando um capacete com uma câmera filmadora, nadou com o auxílio de uma prancha de surf junto a 2 baleias, tendo os animais permanecido nas proximidades do local em que ele se encontrava, por alguns minutos. O vídeo deu 11 minutos ali, né? Ocorre que, como bem apontado na sentença, o acusado aproxima-se não tendo a intenção de molestar ou causar qualquer prejuízo, mas apenas de admirar, já que é fotógrafo profissional, surfista e tem vários trabalhos fotográficos ligados às belezas naturais de Santa Catarina. De fato, no vídeo filmado pelo réu e disponibilizado na internet, este se mostra maravilhado com as baleias em verdadeiro êxtase por estar na presença dos animais, fazendo inclusive um agradecimento ao bom Deus que vive nos protegendo e a essa natureza maravilhosa. Então o cara estava ali apreciando, admirando a natureza, agradecendo a Deus, louvando a Deus por aquele momento, de modo que seria incompatível essa conduta externada com uma intenção dentro da cabeça dele, que era prejudicar as baleias na visão da desembargadora. Interrogado em juízo, o réu traz os seguintes esclarecimentos quanto aos fatos. Eu achei que uma filmagem não ia ocasionar um dano tão grande, uma consequência tão devastadora. Eu entrei na água com a intenção de filmá-las, mas jamais com a intenção de ir para cima delas ou tocar no animal. Eu não estava na intenção de ofender os animais, e muito menos molestar. A ausência de intenção de causar qualquer tipo de prejuízo aos animais é corroborado pelo depoimento da testemunha Marcos, que relata que o acusado é ativista ambiental, participando de inúmeros atos em defesa da natureza da região em que vive. Ora, não parece verossímil que um ativo defensor da natureza que nada no mar de prancha junto às baleias tenha agido com a intenção de molestá-las ou prejudicá-las. E não restando provada nos autos a intenção de molestar, não há, em decorrência, o que, galera? A tipicidade, a adequação típica, já que todos os elementos previstos no modelo contido no preceito primário da lei incriminadora devem restar caracterizados. Então, o tribunal reconheceu a atipicidade. O que mais que eles falam aqui, ó? Como é sabido, o dolo do agente deve alcançar todas as elementares do tipo legal e no ponto colaciona o trecho do parecer do MPF, segundo o qual o vídeo realizado pelo apelado demonstra com clareza que ele não teve o dolo de molestar os 2 exemplares de baleia franca. Em nenhum momento o acusado causa incômodo, prejudica, ofende, desgosta, contunde ou persegue os referidos cetáceos. Não se nega, importa notar, isso aqui é importante também, ó, que o réu tenha chegado muito próximo às baleias. E tal conduta, conforme o depoimento do analista ambiental do IBAMA, pode eventualmente ter ocasionado desgaste aos animais. Mas, olha só, vocês estudaram, acho que em Penal 1, os princípios do direito penal. Princípio da subsidiariedade, princípio da intervenção mínima, princípio da última ratio. O direito penal deve ser usado quando, galera? Quando outros ramos do direito não forem suficientes para tutelar a conduta. O direito penal é o braço mais forte do direito e somente deve entrar em cena quando nenhuma outra forma de resolução do conflito se apresente adequada. Nesse caso, a desembargadora está dizendo, o cara viajou. Percebam que, ao absolver, ela não está dizendo que ele agiu certo. Ela apenas está dizendo, primeiro ela fez um exame técnico, dizendo que não teve tipicidade, depois ela está dizendo, olha só, porra, aplica uma multa o cara, chama o IBAMA, prende a prancha, sei lá, qualquer coisa. Claro que ela não falou isso expressamente, mas o princípio da intervenção mínima pode dizer isso. Aplica uma multa pro cara, porra, vai condenar o cara criminalmente. Tem gente matando, roubando, estuprando, fazendo coisa pior, vai se incomodar com o cara que nadou perto de uma baleia. Então, aqui não há expressamente esse tipo de fundamento, mas dele pode se depreender pelo conjunto da fundamentação contida na decisão judicial. E olha que legal que eles fazem. O voto que condenou, o que ela faz? O voto que condenou citou um precedente. Já houve caso anterior de condenação, e aí citou um precedente. E isso é um ponto que eu acho muito importante. A gente usa, o direito brasileiro usa precedente, usa decisão judicial de forma equivocada. A gente quer sustentar um princípio, quer sustentar um ponto, e tenta fazer com que um quadrado se torne um círculo e um círculo se torne um quadrado, simplesmente citando decisões judiciais em casos que não são iguais. Podem até ter alguma semelhança, mas não são iguais. E aí a desembargadora fez um trabalho muito
interessante no sentido de fazer uma distinção entre cada caso concreto. Então, ó, Vossa Excelência condenou citando o precedente como esse caso, mas esse precedente é completamente diferente. E ela explica por quê. Olha que interessante. Entendo que o caso interno não pode ser tratado da mesma maneira do precedente citado pelo eminente relator, em que os tripulantes de uma embarcação perseguem os cetáceos com a propulsão da embarcação em franco funcionamento e inclusive passando por cima, atropelando os animais. Com efeito, na sentença condenatória do processo que eles citaram, consta o seguinte trecho, cuja transcrição entendo oportuna, já que elucida a diferença do ânimos dos agentes daquele processo em contraposição ao ânimos do acusado Plínio, no caso, a análise. E aí ela começa a citar um trecho da fundamentação que condenou os caras nesse caso, que não é o do Plínio, um caso que foi usado como fundamento para condenar o Plínio. Olha só. Chamam a atenção os comentários havidos entre os integrantes da equipe, precisamente os denunciados Salum e Nilo, nos seguintes termos. Estamos em cima de novo, passamos pela segunda vez em cima dela. Vai, vai! Nilo não encosta muito, ficou bem embaixo da baleia. A baleia ficou brava. O Nilo deu um chute, ficou bravo. Tais comentários demonstram claramente a vontade de molestar e perseguir o cetáceo, no sentido de agravar, no sentido de gravar cenas espetaculares para a manchete no programa sensacionalista Aqui e Agora, independentemente das consequências para os cetáceos. Então, olha como é diferente. O fato objetivo até pode ser parecido, mas a intenção dos agentes é completamente diferente. Num caso, o cara diz, muito obrigado, Senhor, por essa natureza maravilhosa. Continua nos abençoando. No outro, os caras dizem, passa por cima, ficou bravo, dá um chute, vai de novo. Porra, a conduta é completamente diferente. Tais comentários demonstram claramente a vontade de molestar e perseguir os cetáceos, parará, que já vimos. Ora, não há, para fins de comprovação do dolo, como considerar-se a atitude de passar reiteradamente por cima de uma baleia com uma embarcação a propulsão, visando fins comerciais, percebendo o transtorno causado ao animal, com a atitude de nadar ao mar com uma prancha de surf juntamente com as baleias. Agora ela fala sobre a intervenção mínima, aquilo que a gente tinha falado. Finalmente, ressalto que o direito penal deve ser a última ratio, ou seja, a última alternativa, devendo pautar-se, entre outros, pelo princípio da intervenção mínima, segundo o qual o intérprete do direito não deve proceder à operação de tipicidade quando constatar que a pendência pode ser satisfatoriamente resolvida com a atuação de outros ramos do sistema jurídico, em que pese a criação, pelo legislador, do tipo penal incriminador. Aí menciona aqui um caso do STJ. Assim, entendo que a imposição de multa, no caso dos autos, revela-se suficiente para a educação do acusado. Consta nos autos notícia de que teria havido uma autuação administrativa no montante de 5 mil ainda pendente de julgamento. Diante do exposto, olha só, a última letra que ela dá. Tenho que a conduta do réu, apesar de inadequada, ela não está dizendo que o cara agiu bem, não está dizendo que o cara agiu certo. Pelo contrário, ela está dizendo, não devia ter nadado lá, é errado, não pode, vai pagar uma multa. Mas crime tu não cometeu. Não revelou a intenção de molestamento do cetáceo, conforme exigido pelo tipo penal do artigo tal, não restando configurada a adequação típica necessária à condenação penal, motivo pelo qual voto pela manutenção da sentença absolutória originária. Então era esse o voto que absolvia o réu. Esse voto foi convencido na apelação, e aí veio o recurso de embargos infringentes, que acabou garantindo a ele uma absolvição aos 45 do segundo, numa votação empatada que foi definida pelo presidente da sessão. E aqui está o voto do... Não vamos ver, tá, na integralidade, mas aqui está o voto que condenava. Eles rejeitam a aplicação do princípio de insignificância. No mérito, eles... Nem sei o que faz, não me lembro. Enfim. No entanto, analisando-se as imagens contidas no vídeo feito pelo réu, resta cristalina a intenção do réu em se manter próximo às baleias francas. Conquanto não seja possível atestar quem fez a primeira aproximação, o que não é importante a configuração do delito, é claro e evidente que o réu perseguiu os cetáceos nadando em direção a eles em diversas oportunidades, encostando nos mesmos e cercando-os, alterando sobremaneira o comportamento natural, bem como o movimento do cetáceo. E aí ele diz que isso aí
teria trazido desgaste às baleias, porque gerou gasto de energia superior ao normal para o exercício das atividades, sendo claro que houve separação da mãe e filhote, tendo em vista a movimentação apresentada pela baleia-mãe, o que denota alteração do comportamento cetáceo, a despeito da inexistência de dano físico, em tese. E aí mantiveram a condenação. Ou melhor, deram provimento à apelação para condenar. Mas acabou sendo absolvido o nosso réu aqui. Deixa eu voltar para vocês aí, galera. Tem alguém me enxergando? Galera, vocês conseguem me enxergar? Ou eu ainda estou travado? Sim. Dá para ver, professor. Obrigado. E aí, galera, quem condenaria o nosso amigo surfista e quem absolveria? Todo mundo ia condenar o pobre homem. O cara só queria nadar perto das baleias francas. Olha, eu absolveria. Concordo com o resultado. Digo mais. Professor, eu absolveria, porque eu acho que eu ainda fazia a mesma coisa que ele. Vou ser bem sincero. Se eu tivesse ali na hora, eu nem ia pensar. Claro que eu ia pensar em não me aproximar muito para não prejudicar os animais, mas eu acho que eu ia fazer a mesma coisa. Tu ia nadar para cima dele, a Brenda que tá falando, né? Ia nadar para cima deles, Brenda. Pois é, imagina, o cara, suponho eu que não tenha tido a intenção. Uma coisa também que infelizmente tem acontecido com frequência às vezes, sei lá, um golfinho, um tubarão encalha. Aí as pessoas pegam, ficam tirando foto, ficam atucanando o bicho. Isso é uma coisa. Ou o caso mencionado, os caras pegam um barco para fazer uma reportagem para deixar a baleia brava. Isso é outra coisa. Agora o cara nadar perto ali, apesar de ser inadequado, poder ser inadequado, não parece que há intenção mesmo de molestar. Não há intenção de sacanear os bichos. A galera já ia nadar, eu também ia nadar próximo. Não ia porque eu ia ter medo. Vai que a baleia resolve me engolir, sei lá, eu me bater. Mas eu ia tentar chegar pertinho, não, bem na manha, assim. E aí. Mas eu absolveria. Não acho que seja caso de incidência de direito penal. Tanta coisa grave aí, bem grave, para a gente se preocupar. Eu ia perguntar mais uma coisa para vocês, gente. Só que eu me esqueci. Alguém ficou com alguma dúvida ali em relação ao acórdão? Deu para entender a estrutura? Deu para entender o fundamento? Depois, se vocês quiserem, eu mando no grupo ali. É um caso diferente. É um caso... Não é todo dia que alguém é processado por molestar um cetáceo. Mas é um caso recente, foi julgado em 2017. E o vídeo não me lembro de quando é, 2011. Se não, era isso, galera. Isso que eu queria conversar com vocês hoje. Coloquei ali nosso primeiro caso, coloquei a linha sobre apelação e falamos sobre esse recurso específico, esse acórdão específico. Eu trouxe ele porque ele é interessante, porque a gente pode examinar, além da apelação, o recurso de embargos infringentes também. Então a gente consegue dar uma vislumbrada no que é a apelação e já dar um próximo passo, que é o recurso de embargos infringentes. E a gente consegue ver também, ter essa ideia de já ir construindo uma concepção segundo a qual não ocorre reformácio impégios se o recurso do Ministério Público é provido e a situação do réu é prejudicada. Não esqueçam disso, tá? É possível sim que a situação do réu seja prejudicada, mas para isso tem que ter recurso do réu. Se for prejudicada no recurso exclusivo da defesa, aí há reformácio impédios. Por exemplo, no caso dos cetáceos, o cara foi absolvido em primeira instância. Imaginemos, agora fechei o acordo, mas imaginemos que ele tinha sido absolvido por insuficiência de provas. Não é a melhor das absolvições. E ele recorra para pedir absolvição por atipicidade da conduta. É melhor. Então ele só quer mudar o fundamento da absolvição. Pode o tribunal, examinando esse recurso dele, condenar? Não, velho. Olha só, tu foi absolvido, mas tu recorreu, já que tu recorreu, agora eu vou te condenar. Isso não pode. Mas, como aconteceu no caso concreto, que foi uma condenação com base em recurso do Ministério Público, e não existe qualquer óbice, não tem qualquer problema. Tá, minha gente? Então é isso, galera. Se tiverem qualquer dúvida, me chamem. Se quiserem que eu mande o acórdão, me avisem ali que eu mando.
Desejo a todos uma boa noite. Tem alguém falando? Não? Desejo a todos uma boa noite, um bom resto de semana e qualquer coisa que vocês precisarem é só me chamar. Valeu, galerinha. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Professor, Oi? ali o que seria para postar ali? É o caso daí? Exatamente, Elisiane. A gente tem aquele casinho, é o caso prático número 1, é um relato, é uma situação, um problema da Rita, e a gente tem que fazer de forma manuscrita o recurso para aquele caso concreto. E aí a gente tem que postar naquele tópico o recurso manuscrito no caso da Rita. Tá bom. Tá? Obrigada. Chama, de nada. Tchau. Tchau, tchau.